Olá, o Grupo Oncoclínicas promove a série de debates semanais, a gestão de saúde em tempo da Covid-19, com temas relevantes para gestores e executivos na área de saúde. Diante das incertezas geradas pela pandemia do novo coronavírus, o objetivo desta live é abrir conversas que fortaleçam a integração do setor de saúde para sua sustentabilidade e expansão de ações assertivas na crise. É também uma forma de aproximar o mercado, promover discussões entre as empresas, alternativas e novos caminhos durante e depois da pandemia. Eu sou Gisele Vitória e apresento para esta conversa Luiz Natel, CEO do Grupo Oncoclínicas, Dr. Bruno Ferrari, oncologista clínico, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas, e Márcio Osako, CFA, analista do setor de saúde, VP de Equity Research do Banco Santander. Boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigada, Márcio. Obrigada, doutor Bruno. Natel. Boa tarde. Como vão? Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Natel. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Gisele. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bruno. Eu queria começar essa live abrindo para um debate. A gente vai fazer um debate aqui sobre o cenário e as perspectivas do setor de saúde, as medidas de governança, a gestão e medidas de segurança tomadas pelo Grupo Oncoclínicas, também pelos impactos gerados durante a pandemia e previsões para o futuro, né? Eu queria abrir essa conversa fazendo uma pergunta bastante geral, que seria quais são os impactos e desafios que o setor de saúde tem durante e depois da pandemia. Eu queria abrir a palavra para o Luiz Natel. Natel, tudo bem? Como que você tem visto, tem observado esse momento? Tudo bem, Gisele, obrigado. É um momento ímpar, né, para todos nós, porque não havia uma pandemia, né? E estamos todos aprendendo com esta pandemia e tentando vencer os desafios que mudam diariamente, né? Eu vou aproveitar aqui para contar um pouquinho do processo que nós vivemos na Oncoclínicas, porque eu acho que ele é bastante elucidativo e traz uma série de ensinamentos que ao longo do tempo a gente foi melhorando. Essa crise está instalada aqui no Brasil há mais de 30 dias e desde o princípio, né? E aí vem alinhado um pouquinho com o que o novo ministro falou, não há saúde, e economia e saúde elas não são concorrentes, né? Então você não consegue fazer uma boa saúde sem economizar, né? E você não consegue fazer uma boa finança sem ter uma boa saúde. Eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Mas, desde o princípio, a governança corporativa do Grupo Oncoclínicas se fez presente e se mostrou bastante efetiva nesse processo de lidar com a crise. Por quê? Porque desde há 34 dias atrás, nós estabelecemos nosso comitê de crise, quando a pandemia se mostrou presente. E o comitê de crise, o que ele possibilitou? Primeiro, organizar todo o processo, que é muito importante. Então, a gente tem reuniões diárias, onde a gente... porque isso é muito dinâmico, né, esse processo da pandemia. Essas reuniões fazem com que esse grupo de liderança ao qual o comitê de crise pertence, ele possa... Com as informações que vêm do front, que vêm do governo, que vêm de outros países, os aprendizados de cada um, a gente possa trazer para a realidade do grupo e implementar rapidamente as melhores práticas, as melhores soluções. Então, e aí a outra coisa que facilita o comitê de crise, e aí vem a governança de uma empresa estruturada, é ter o apoio com teste do Conselho de Administração. Por quê? Porque com o comitê de crise você consegue dar informação para o seu conselho e mantê-lo informado dentro das estratégias, das táticas que estão sendo utilizadas por grupo. Então, essa informação constante permite você não ter uma solução de continuidade. Bom,
Quais são as ações que nós tomamos dentro do grupo que se mostraram bastante efetivas, né? A primeira coisa é o seguinte: a pandemia ela se pôs por causa do coronavírus. A nossa realidade como uma empresa de saúde, o nosso paciente é um paciente oncológico. A oncologia, o câncer, é uma doença que você não pode falar para o câncer, você não tem que falar para o câncer, espera um pouquinho aí, deixa a pandemia passar que eu vou continuar o seu tratamento. Isso não existe, né? O paciente oncológico ele precisa ser tratado, né? Aquele que está em tratamento precisa continuar o seu tratamento e aquele que eventualmente precisa começar o seu tratamento precisa começar o tratamento. Não dá para adiar o tratamento com o risco de você, primeiro, não ter efetividade mesmo. Segundo, né, se você para, eventualmente você pode afetar a chance de cura do paciente. Então, essa parte depois, com certeza o Bruno, como médico, vai poder esmiuçar melhor, mas é fundamental que o paciente oncológico, assim como outros pacientes de comorbidade grave, eles continuem o seu tratamento. Então, essa foi sempre a preocupação primária nossa, né, quando se deu a pandemia, e deste comitê, de a gente mantermos o tratamento do paciente oncológico. O que a gente percebeu? Que logo no comecinho da pandemia, alguns pacientes se mostravam resistentes, até por causa não posso me movimentar, não posso sair com a informação, então até de ir à clínica, às clínicas e continuar os seus tratamentos. O que nós fizemos, né? Fizemos um corpo a corpo, né? Não um corpo a corpo virtual, né? No primeiro momento. Então, todos os nossos médicos se conectando aos seus pacientes e explicando para eles, né, a necessidade da continuidade do seu tratamento, né? E com isso nós conseguimos arrefecer, né, a trava que alguns pacientes tinham de vir e de continuar o seu tratamento, né? Então, esse foi um primeiro passo nosso. Segundo passo nosso foi de trazermos as clínicas, né, um escalonamento dos tratamentos no dia a dia, de tal sorte que você tivesse, ao mesmo tempo, pacientes numa distância para poderem serem tratados. Então, você não tem uma confusão de fluxo. E outra, nós só permitimos nas nossas clínicas um acompanhante por paciente. Por quê? Porque o latino é muito caloroso, né? Então, o tratamento envolve muito a família como um todo, e às vezes tem pacientes que vêm de longe, vêm com muita gente, então a gente limitou isso por uma questão de segurança para a gente continuar o tratamento. Estabelecemos também a telemedicina. A telemedicina permite que o nosso médico esteja em contato constante com os pacientes, orientando-os, né? Inclusive aqueles que fazem tratamento domiciliar através de drogas orais ou de qualquer outro tipo de tratamento, e orientando-os, inclusive, para virem às clínicas. Então, o contato com o paciente se tornou muito mais frequente, né? Muito mais facilitado através da telemedicina, que, aliás, é uma ferramenta que veio para ficar. Esta, sim, vai mudar a saúde daqui para frente, né? Outra coisa que fizemos e se mostrou bastante produtiva e eficiente foi de nos preocupar desde o princípio com todos os EPIs, os equipamentos de segurança, para que os nossos médicos, as pessoas assistenciais do grupo pudessem trabalhar com tranquilidade. Então, o grupo hoje tem, em todas as suas clínicas, né, mais de 100 dias aí de equipamentos de primeira, os tais EPIs, para todas as nossas. Então, a gente não tem, assim, não está num depósito central, já está nas suas respectivas clínicas, né? Nós temos mais de 68 clínicas em 11 estados, né? E elas têm autonomia e têm autossuficiência para poder ter toda a tranquilidade no atendimento desses pacientes, né? E, por fim, uma coisa que tem um helicóptero passando aqui, me desculpem. Faz parte, né? Faz parte do trabalho em casa. Bom, e por fim, e que não é menos importante, o Márcio vai me dar razão, que vem a parte da economia. A gente também, nós nos preocupamos que uma empresa que não tem saúde financeira, também não consegue fazer todos esses movimentos, né? Então, a saúde financeira faz parte do processo, e a gente também nos preocupamos com o nosso caixa, né? E o nosso caixa hoje nos permitiu fazer esses movimentos, inclusive de compra de EPI para ter um estoque maior, essa garantia. Então, o fato de você ter a saúde financeira intacta do grupo
também permitiu que a gente tomasse as decisões todas que eu acabei de colocar para você e que nos coloca numa situação ímpar hoje de atendimento ao nosso paciente. É uma tranquilidade, né? Hoje você vir e continuar sendo tratado no grupo, eu não estou de forma alguma dizendo que outras empresas do mercado não fizeram também, mas nós tomamos esse cuidado porque, de novo, o nosso paciente é um paciente que não pode parar de ser tratado, ele tem uma comorbidade importante, o coronavírus está aí também é importante, mas o câncer é uma doença que não... Veja, ele não escolhe dia para ocorrer e o tratamento não pode ser parado, sob o risco de uma piora, né? Por isso que a saúde econômica com a saúde financeira faz parte também do processo de saúde de uma empresa do nosso setor e se mostra bastante competitiva, principalmente nesse momento de pandemia como que a gente está presenciando. Perfeito, obrigada. Doutor Bruno, de que forma a visão e os valores do grupo Oncoclínicas contribuíram para que essas medidas de governança citadas pelo Natel, de que forma essa visão do grupo, o foco no paciente, de que forma isso foi norteando as decisões que vocês precisaram tomar tão rapidamente aí no plano para conter, enfim, no plano dentro desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Natel. Boa tarde, Márcio, novamente. Gisele, só resgatando um pouco a sua primeira pergunta, eu vou entrar nessa em sequência. Numa crise de saúde, o único setor que não pode colapsar é o setor de saúde, né? Então, você imagina que ele tem que estar funcionante para que essas coisas não aconteçam. Como o Natel mesmo disse, uma semana antes, logo que a gente não estava ainda detectado o primeiro caso em São Paulo, a gente instalou o comitê de crise e instalou também o comitê de diretores técnicos do grupo. E qual era o motivo? Por que a gente foi tão rápido? Primeiro que a gente tinha uma política de crise dentro do grupo. Então, isso já é da cultura do grupo mesmo, né? Então, prever problemas. Quem mexe com oncologia, quem mexe com câncer, tem que estar prevendo todo dia o próximo passo da doença. A gente fez isso dentro do mundo corporativo, né? Então, o comitê de crises ele veio para organizar o sistema, mas também para prever os problemas, para que nos tornasse mais ágil em todas as decisões, né? E durante esse comitê e esses dias todos, nós temos preservado uma cultura de disciplina muito grande. Então, as decisões tomadas, elas são acompanhadas, elas são mensuradas. Se a gente não mensurar, eu acho que a gente já falou isso outra vez, informação é chave, principalmente numa situação que ninguém conhece. Nós estamos frente a uma coisa... ia ser em abril que ia acabar o distanciamento social, passou para maio, talvez seja em junho, a gente não sabe como é que isso vai acontecer. Pessoas acham que tem que fazer, outros governantes acham que não tem. Então, por quê? Porque a gente desconhece um pouco até do comportamento e como é que essas coisas vão evoluir, né? Outra coisa importante que é dentro da nossa cultura foi trazer o sócio para as decisões, né? Nós somos um grupo que tem mais de 100 sócios médicos, então um grupo de médicos e os médicos dentro de uma crise de saúde são fundamentais nisso. Então, logo após a nossa reunião do comitê de crise, a gente tem uma reunião dos diretores, né, dos diretores técnicos para que a gente compartilhe as informações que a gente tem e tome as decisões de uma maneira colegiada e tentando ser mais assertivos nisso, né? A gente é um grupo que lidera por empatia, né? A gente tenta se colocar no lugar dos outros. Então, dos outros, os nossos funcionários, nossos médicos, né, que estão na linha de frente com medo, como qualquer um outro teria de estar na linha de frente atendendo pacientes que possivelmente eventualmente poderiam estar infectados e levar a infecção para eles mesmos e para suas famílias. Então, nós estamos ali na linha de frente. Empatia no lugar do nosso paciente oncológico, como o Natel disse, o câncer não espera, ele não negocia prazo, ele não dá brechas para a gente. A gente vê isso já no dia a dia. A pandemia, a possível infecção por um coronavírus é mais um complicador numa vida já não tão simples, né, do paciente oncológico na sua jornada enfrentando a doença. Então, eu acho que isso é importante. Hoje foi publicado um artigo muito importante
por uma instituição importante na Inglaterra, na qual eles preveem, ano que vem, 18 mil novas mortes na Inglaterra pelo câncer. Parte porque pacientes que não trataram, parte porque pacientes não vão perder a oportunidade de um diagnóstico precoce. A gente tem que ser muito coerente, a gente briga todos os dias da nossa vida para que os pacientes tenham diagnóstico precoce, porque diagnóstico precoce é igual a maiores chances de cura, tratamentos menos mutilantes. Não é a pandemia que vai tirar isso da gente. O que a gente tem que fazer é o que o Natel falou aí muito bem, a gente criou fluxos importantes, não só para garantir a segurança, ele citou um que foi o distanciamento da recepção, mas a gente pode falar de pré-triagem, a telemedicina e entre outras coisas, né? Mas criamos também dentro do grupo uma estratégia de termos o nosso próprio teste. Hoje nós temos um teste de PCR que ele identifica a presença ou não de fragmentos virais naquele indivíduo. Então, isso permitiu que a gente criasse dentro das nossas unidades ambientes seguros. Nós estamos ali testando qualquer menor sintoma. Aliás, nós estamos testando, inclusive, todo mundo que está na linha de frente com sintoma sem sintoma, para a gente tentar minimizar, e, no máximo, um possível contágio dentro da clínica. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, entre outras medidas, essa foi uma dessas. Agora já estamos prevendo, e como eu te disse, eu acho que é importante prever os problemas. Então, nós estamos prevendo que nós vamos ter que saber daqui a pouco quem são os pacientes que já estão imunes. Então, tenho também dados que vêm de Nova York, que cada 5 pacientes que são testados, 2, 3, já tiveram contato com o vírus. Então, isso vai ser importante, inclusive, para que a gente estabeleça todos os fluxos normais. E quando eu estou falando de fluxo, não é só o fluxo de pacientes e médicos e enfermeiros e daquelas pessoas que estão ali no dia a dia na assistência, mas também os fluxos o medicamento tem que chegar na clínica, e para o medicamento chegar na clínica tem que ter transporte. Os funcionários têm que chegar nas clínicas, os médicos têm que funcionar na clínica. Então, todo mundo tem que trabalhar aqui numa harmonia, e esses fluxos todos têm que combinar. Se cai uma carta dessa, o castelo cai todo. Então, nós vamos ter problema. Não adianta nada eu ter criado os fluxos seguros e o medicamento não chegar lá. Parte dos nossos insumos são importados. Não adianta nada eu querer manter a clínica funcionando se eu não estou dando um ambiente seguro para o funcionário e para o paciente. Máscara, sabão, álcool gel, orientações. Então, acho que isso tudo é importante. E uma coisa que nos ajudou muito, eu acho que tem ajudado, é a gente aprender com os erros e com as experiências dos outros. Então, essa parceria específica que o Grupo Oncoclínicas tem com o Dana-Farber em Boston nos ajudou a prever muitas das coisas, inclusive a abraçar os nossos colaboradores e nossos médicos, sabe? Que liderar não é só a gente fazer com que os fluxos estejam todos funcionando, e como eu te disse, né? Essa cultura, né, de disciplina implementada, mas a gente também cuidar da saúde dos nossos médicos. Nós estamos preocupados com os nossos pacientes, mas estamos preocupados com os nossos médicos, os nossos enfermeiros, aqueles que mantêm todo o ambiente descontaminado, todos. Então, todos. O back-office que nos permite, né, como o Natel disse, uma estrutura tem que estar absolutamente organizada para que a gente permita fazer isso tudo. E acho que aqui ainda tem uma outra coisa para terminar. Eu acho que o Natel falou de telemedicina, mas eu estou vendo que esse mundo digital tem permitido não só isso, mas também cooperação entre instituições, entre governos, entre pessoas. Eu acho que isso vai ser fundamental para que a gente gere mais informação. Com informação, acho que a gente vai ser mais capaz de dar passos mais certos daqui para frente. Maravilha. Falei muito, né, gente? Não, foi ótimo, nossa. Fantástico. Quero saber mais depois sobre essa pesquisa, sobre esse artigo que você citou. Nós vamos discutir ele. Vamos falar. Márcio Osako, obrigada por aceitar nosso convite para participar dessa live. Eu quero também fazer a mesma pergunta para você sobre os impactos e os desafios de gestão, né, que o setor de saúde enfrenta, né, hoje, durante e no pós-pandemia, né? E eu queria que você traçasse um pouco esse cenário do ponto de vista econômico, quais são as projeções do banco, que o banco tem feito,
E como esses efeitos da saúde, enfim, esses efeitos da pandemia impactarão o setor de saúde, né, que é a sua especialidade aí há 13 anos, não é isso? Isso. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Acho que é um prazer aqui poder debater aí com vocês. Acho que, em primeiro lugar, acho que vale ressaltar aí que a gente vive um momento, né, único, uma crise, acho que é uma crise aí muito diferente das últimas que a gente já viveu. Não é uma crise financeira, não é uma crise fiscal como a gente teve aí, a última que a gente teve, não é uma crise local, né, é uma crise global. Então, tem uma série aqui de diferenças em relação ao que a gente já viveu, pelo menos no passado e recente. Então, isso traz, né, um nível de incerteza extremamente alto, né? Essa incerteza aqui, ela está num grau onde, por exemplo, a área econômica lá do Santander, quando foi colocar um posicionamento em relação ao que a gente tinha de perspectiva pela frente, acabou optando por traçar cenários, né, dado esse elevado grau aí de incerteza que a gente tem. Naquele momento, isso foi no início de abril, né, ou seja, ainda no início lá da pandemia, e com a informação ali que a gente dispunha, o cenário base seria de que, assumindo que o lockdown terminaria no fim de abril, a gente teria ali uma queda do PIB para esse ano da ordem de 2,2%, tendo uma recuperação parcial no ano que vem, né, de 1,7%. Então, a gente não, já naquele momento, a gente não falava de uma recuperação, como se diz, uma recuperação em V, né? Seria uma redução, uma recuperação gradual da economia, de modo que, se a gente considerar os 2 anos, né, esse biênio 20 e 21, a gente ainda teria uma retração do PIB, né? A implicação dessa atividade mais fraca seria, né, na inflação. Então, a gente teria uma inflação menor, abaixo até da meta do Banco Central. Então, para esse ano, a gente teria ali uma IPCA de 2,2%, o que acarretaria também uma redução na taxa aqui no Brasil, na Selic, da ordem de 3%. Só que esse cenário, né, já está bem defasado, a gente já está aí no final de abril, o lockdown não vai terminar tão cedo, e aí a gente tem ali outras alternativas, que seria ali, a depender aí da extensão do lockdown, a gente poderia chegar, né, de uma queda do PIB para esse ano de até 6%, e uma recuperação menor para o ano que vem de 2,8%, ou seja, a gente teria uma queda nesse biênio de 3% aproximadamente, ou seja, um impacto aí bastante severo na economia, né? Isso geraria, obviamente, um aumento no nível de desemprego, geraria, né, quebra de empresas. Então, um cenário aí que vai depender muito, mas a gente sabe, né, já dá para afirmar que a gente vai ter um cenário bem difícil aí pela frente, numa recuperação que não deve ser acelerada, deve ser um negócio aí gradual, né? E acho que tem muita incerteza em relação à própria doença, né? Se há ou não, se alguém que já pegou não tem mais como pegar, a gente ainda está no momento ainda que depende de ações do governo, da população, e o próprio conhecimento da doença, né? Então, acho que, tendo isso como contexto, acho que, para as empresas do setor de saúde, eu diria que o setor tende a sentir de uma forma mais amena os efeitos dessa crise do que outros setores, né? Acho que é um setor aqui mais resiliente, pelo fato até, olhando o setor privado, né, pelo fato até de que boa parte dos planos de saúde, né, mais ou menos 2/3, são financiados pelas empresas, principalmente grandes empresas, né? Então, o plano de saúde já é um benefício já bastante consolidado aqui no Brasil, principalmente, né, nas grandes empresas, e isso acaba, né, trazendo, acho que, uma certa resiliência
quando a gente olha o setor de saúde e os demais. E você tendo aí o plano de saúde, acho que isso também traz ali uma certa proteção em relação à cadeia, aos prestadores, né, de serviço. Mas quando a gente olha as partes, né, da cadeia, eu diria que aqueles prestadores que estão expostos ou ligados mais à parte de não emergência, a parte mais eletiva, ambulatorial, essas empresas tendem a sentir mais, né, o efeito dessa crise no primeiro momento pela questão das medidas de isolamento, né? Então, você teria ali, né, durante esse período, as pessoas não estão, né, indo fazer suas consultas, fazer exames, postergando procedimentos eletivos. Então, isso tem um impacto relevante. Você pegar empresas onde você tem um custo fixo alto de manter a estrutura, né, por exemplo, laboratórios, né, de diagnóstico, o efeito é muito negativo, é muito severo. Tanto é que empresas líderes aí no setor, com uma geração de caixa forte, já se anteciparam ali no começo, fortalecendo caixa, assim, empresa já com um volume de caixa bastante elevado, com um negócio que tem uma alta geração de caixa, suspendendo o pagamento de dividendos, e não só isso, indo atrás do mercado para levantar mais dívida com um custo alto, mas por uma cautela, que eu acho que é merecida pelo momento que a gente vive. Então, você tem esse tipo de empresa, né, como eu falei, com esse perfil, que tende a sentir mais nesse primeiro momento pela questão da forte redução de demanda, né? Acho que tem gente até que, médicos e tal, que já estão buscando renda, o consultório está parado, deixa eu ver se dá para trabalhar no hospital, porque o negócio está crítico. Isso se aplica, né, você pensar planos odontológicos, a mesma coisa. Aí você vai para uma segunda parte da cadeia, que são aqueles ligados mais a casos complexos, né, os hospitais. Aí você tem, né, um efeito negativo por essa parte dos procedimentos seletivos, mas, por outro lado, muita coisa não tem como se adiar, né? Tem a questão de acidentes, emergência, partos. Então, você tem uma série de procedimentos que, por mais que você não queira fazer, né, pelo risco, pelo receio de não se contagiar, você tem que buscar essa solução. Então, os hospitais têm tido uma queda na demanda, que não foi compensada, né, pelo menos no momento, com as internações do Covid, então estão sofrendo também com essa redução de receita e tendo que manter um custo fixo bastante elevado, né? E na outra ponta, né, das fontes pagadoras, das operadoras de plano de saúde, ali nesse primeiro momento o efeito é positivo, né? Porque principalmente para as empresas que têm não têm uma rede própria, né? E aí com a diminuição da frequência da utilização dos serviços médicos, você tem menos custo, enquanto que tua receita ali está intacta, né? Só que essa dinâmica tende a mudar, eu diria, principalmente na parte aí dos hospitais e dos planos, na hora que no momento que você tiver ali um aumento no número de casos, um aumento de ocupação dos leitos, e mais para frente, a hora que você não conseguir mais adiar esses procedimentos eletivos, e eventualmente você tem ali até um gargalo, né, de demanda de pacientes vindo com o Covid, coisa que não existia, mais aquela demanda reprimida durante o período de isolamento, né? E aí, nesse caso, você teria uma pressão de custo para as operadoras, principalmente aquelas que não são verticalizadas, e aí sim ela poderia sofrer nessa questão aí de rentabilidade, né? Então, eu diria que esse é mais ou menos aí o cenário, e aí acho que num segundo momento, eu acho que vai ter a questão do peso da recessão econômica,
o aumento, né, do desemprego, o aumento de inadimplência, você tendo cancelamentos, né, de contratos, e isso reduziria, né, a demanda para a cadeia de saúde como um todo, né? Se terem menos planos de saúde, menos pessoas fazendo os serviços, e aí seria um negócio mais uniforme, né? Mas como eu falei acho que anteriormente, o setor de saúde deveria ter, né, essa resiliência, sentir menos esses efeitos da economia do que outros. Perfeito, obrigada. Natel, dentro desse cenário traçado pelo Márcio, em que medida as ações colaborativas, o fortalecimento da integração do setor cabem num cenário crítico, como ele colocou tão bem, né? A colaboração é fundamental em qualquer cenário, né, Gisele? E em momentos de crise, mais ainda. E são nesses momentos que você efetivamente acha oportunidades, né? Então, o que a gente tem visto muito agora é uma busca no setor de saúde. O setor de saúde sempre foi um setor relativamente novo no quesito de profissionalização, né? Ele tem uma agência que regula. Ele é uma agência nova, a ANS é uma agência de 99 a 2000. Então, é um setor que tem muito aprendizado ainda por vir no quesito organização. Mas o que tem se mostrado é uma característica da saúde em si, né? O Bruno apontou bastante bem esse ponto, que é o cuidado, né? A pessoa da saúde ela está sempre muito preocupada no cuidar. E nessas crises que você vê que o setor de saúde se preocupa não só em cuidar do seu, mas cuidar do todo. Então, você vê medidas muito grandes, muitas empresas se prontificando a auxiliar os respectivos governos, né? Então, você vê hospitais de campanha sendo financiados e aportados por diversas empresas. Nós mesmos abrimos em alguns horários as nossas clínicas que estão muito seguras do ponto de vista por causa de todos esses movimentos que nós fizemos. Estamos abrindo para alguns médicos que não conseguem ter nos seus consultórios, não conseguem ter acesso aos seus consultórios, porque muitos consultórios eram dentro de hospitais, por motivos óbvios, fecharam os consultórios. Então, nós estamos abrindo para esses médicos poderem atender seus pacientes dentro das nossas clínicas, né? Então, é uma oportunidade que o setor tem também de se alinhar. E outra coisa, e que eu acho que o importante, tem algumas coisas do setor de saúde que vão se arrumar, né? Eu vou te dar um exemplo que também é uma inferência, mas que eu acho que vai acontecer. E havia até muito pouco tempo atrás um uso indiscriminado dos pronto-atendimentos nos diversos hospitais, né? Uma questão de facilidade, de comodidade. Então, as pessoas durante o fim de semana ou não achavam, ou aquela cultura de antigamente que a gente tinha o tal do médico da família, isso acabou ao longo do tempo, isso está voltando devagarzinho, mas o médico de família acabou sendo substituído pelo PA, ou pelo PE, o antigo PS, né? O pronto-atendimento. Eu acho que a telemedicina ela vai, de alguma forma, substituir este processo. Ela precisa ser organizada, né? Tem uma série de dúvidas com relação à telemedicina, é uma coisa relativamente nova do ponto de vista de regulamentação, né? Tem muito aprendizado por vir aí, tem muitas falhas a serem corrigidas, mas eu acredito que ela vai ser vai funcionar, em muitos casos, como o tal médico de família. E vai voltar esta cultura do médico de família. Obviamente, o médico de família é à distância, né? Você não vai mais ter aquele doutor que vinha na sua casa com o estetoscópio, com a malinha dele lá, e cuidar da família toda, mas, eventualmente, você vai ter aquele médico, através da imagem, né, da internet, podendo cuidar e tirando o fluxo que se tinha, um fluxo errado, né, que se tinha nos PAs. Então, isso vai dar uma normatizada em alguns processos que tanto o setor requer. Então, tem muito aprendizado, tem o relacionamento do setor como um todo, né, rediscutir, né, há uma discussão muito grande de como é que o setor deve ser remunerado para cá e para lá. Então,
as pessoas estão sentando na mesa agora para discutir o momento de crise, e essa sentada de mesa ela vai perdurar, né? Sentada na mesa é uma expressão figurada, porque nós estamos sentando na mesa à distância, né? As negociações estão sendo feitas todas à distância, mas não estão deixando de ser feitas. E elas vão perdurar para discutir as margens, a transposição de margem, material e medicamento, diárias de taxa, enfim, discussões que permeiam o setor, a indústria vindo para conversar com o prestador de serviço, que está conversando com a dita fonte pagadora, que são os planos de saúde e as seguradoras, enfim. Né? Mas, e também muitas oportunidades surgindo aí, oportunidades de discussão de projetos juntos, processos mais inteligentes, né, para você estar sempre pensando no paciente, né, porque não adianta, o setor ainda tem muita burocracia, muito procedimento que foge depois do interesse da saúde, né? A gente tem que estar muito preocupado e muito agilizado, né, para poder fazer um atendimento rápido para quem precisa, né? E é nessas horas nessas crises que as fontes se unem e, eventualmente, oportunidades surgem e mudanças virão, né? A principal mudança que a gente vê hoje, claramente, são as ferramentas de internet, de aplicativos, né, que vêm facilitando a nossa vida, por um lado, né? Por outro lado, você fica 24 horas conectado, então é uma facilidade, né? A família às vezes não gosta muito, mas faz parte. Quem está na saúde, eu sempre falo isso, e é importante, você tem que estar... A pessoa da saúde que gosta da saúde é uma pessoa que tem que estar o tempo inteiro inconformada. O inconformismo faz parte de quem está na saúde. Você tem que sempre fazer o melhor. Você tem que sempre buscar o melhor. Tem sempre alguém precisando de você, né? E talvez alguns não incorporem, mas quando você tem algum familiar ou algum ente querido que precisa, aí você percebe o quão importante a saúde é. Então, quem está na saúde tem que sempre estar pensando no seu ente querido que um dia vai precisar, né? E esse inconformismo traz mudanças, traz oportunidade e é o que a gente tem mais visto hoje, as colaborações aportando, seja do setor público, seja no setor privado com o privado, seja no privado com o público, e isso vai, no meu modo de entender, vai perdurar e vai trazer um caminho aí importante para a melhoria da nossa saúde tão baleada, principalmente a pública, né, que precisa efetivamente de um esforço conjunto de todos os players do setor. Obrigada. Doutor Bruno, como é que o senhor complementaria, enfim, esse cenário que o Márcio traçou e as considerações do Natel em relação a esse ponto? Não estamos escutando. Desculpa. Tudo bem. Eu acho que o cenário traçou um cenário, é uma trilha de filme, né? Nós estamos vivendo exatamente todas essas fases, né? Algumas já aconteceram, outras irão acontecer. Acho que o setor dele, né, o setor financeiro, vai ter que ser fundamental, né? Nós estamos aqui preocupados, né, com o financiamento de micro, pequenas empresas, mas também terá de haver um financiamento para o setor da saúde, né? Seja hospitais, clínicas, né? Eu acho que o setor privado ele é já um setor mais bem organizado, mesmo assim passa por muitas dificuldades, sempre passou, né? Sempre houve, como disse o Natel, vários conflitos, né, entre a melhor medicina e o custo disso, né? Então não é tudo para todos, mas a gente otimizar recursos, né, seja no privado, seja no público, os recursos são finitos, né? Então a gente tem que saber aonde usar e melhor utilizar, né? Uma crise como essa mostra o tanto que a gente foi deixado de lado, né? Setor saúde, médicos, prestadores de saúde de um modo geral, né? Países que têm uma saúde mais organizada estão sofrendo menos, não quer dizer que não estão sofrendo, ninguém estaria preparado para isso, né? Chegamos ao ponto de ter que construir hospitais em estádios de futebol, né? Tá tudo errado, né? Hospitais fechados, muitos hospitais fechados, hospitais abertos com unidades fechadas, né? Então, que após isso tudo, isso vai passar, eu tenho certeza que vai passar. Estou plenamente de acordo com o Márcio, não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, mas vai passar e que a gente valorize, né? Eu costumo falar muito que quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando sem roupa, né? Então a verdade é essa, nós deixamos a saúde descuidada e agora estamos pagando alguns preços por isso, né?
E eu acho que não estar preparado, você vê, nós falamos o dia inteiro, achatamento de curva para não colapsar o sistema. Quer dizer, se tivesse leitos, se os leitos fossem utilizados adequadamente, né? Se tivesse todo mundo preparado, nós não estaríamos falando de achatamento de curva, nós estaríamos preparados para que aqueles que necessitem ir, bom, né? Então, colaboração está tendo muita, né? Eu acho que tem mais de 2 dezenas de drogas sendo testadas para minimizar o impacto da infecção do coronavírus, né? Ontem foi aprovado foi falado de um estudo, até mesmo na Casa Branca, de um estudo que teve 4% de diferença em relação ao placebo, mas ele foi importante. Num cenário que a gente tem um pleno desconhecimento, todas as armas acabam sendo úteis, né? Então, de novo, a gente conhece pouco, precisamos coletar dados, informação aqui é crucial, eu acho que isso vai facilitar nossas vidas todas, e colaboração dos diversos setores com o governo, né? Então, no fim do dia, nós vamos ter que financiar essa coisa toda para que a gente não tenha um colapso maior ainda. Obrigada. Doutor Bruno, aproveitando o gancho que o senhor citou em relação ao hospital dentro de estádios, né? Tem uma pergunta aqui da Alexandra Lohaz, que é ex-consuleza da França no Brasil, palestrante, consultora e ativista pela diversidade. Ela pergunta o seguinte: não seria um desperdício de recursos investir em um hospital de campanha dentro de um estádio de futebol? No caso, acho que ela está citando o Pacaembu, né? Ao invés de reativar áreas hospitalares fechadas por falta de recursos, ela cita o exemplo de 2018, o Hospital Universitário da USP teve seu pronto-socorro fechado, poderia ser um ponto de atendimento nesse momento. Além de ser muito mais sustentável a longo prazo, permanecendo aberto para o futuro. Ela tem essa visão crítica, ela entende que a escolha do Pacaembu foi uma escolha política, levando em conta a paixão do brasileiro por futebol, e que isso geraria ainda mais holofote para os políticos, já que erguer um hospital em um campo de futebol traz muito mais visibilidade do que reformar hospitais que foram desativados. O que o senhor teria a comentar? Eu acho que no mundo ideal, né, a gente tinha que estar, de novo, eu acho que o setor da saúde esteve descuidado, né? Você vê a dificuldade que as santas casas passam no Brasil, né? Então, falta de financiamento, eu acho que a gente vai ter que aprender a usar melhor o recurso, né? O recurso da saúde, que tenham mais recursos para a saúde. E aí eu vou falar até de saneamento básico, porque também diminui o fluxo de pacientes nos hospitais. Então, eu acho que eu acho que essas decisões de hospital de campanha são as decisões agudas, né? O gestor está ali na frente e ele não quer que falte o leito, né? Nós estamos numa epidemia, numa pandemia, né? De uma infecção que causa uma insuficiência respiratória aguda e que muitas vezes é necessário um cuidado intensivo. Então, eu vou falar, no mundo ideal, a gente já deveria estar fazendo isso há muitos anos, né? 20, 30 anos atrás, não deixar que os leitos das santas casas, dos hospitais privados ou instituições filantrópicas, esses leitos fechassem, né? Que a gente não fechamos hospitais, fechamos leitos, que a gente tenha mais cuidado para isso, que seja um aprendizado para o futuro, né? Que esses hospitais de campanha depois sirvam, né, esses equipamentos e essas pessoas sirvam para equipar e dotar toda a estrutura que a gente tem hoje colapsada, até caduca, né, que haja uma oxigenação, né, de todo esse sistema. Então, eu concordo com ela em parte, que eu acho que o ideal é isso mesmo, que a gente seria mais prático, seria o mais óbvio, mas o gestor ali naquele momento, às vezes você reativar, né, um leito desativado pode dar mais trabalho do que você construir um hospital de campanha em 30 dias. A gente sabe com as complexidades que estão por trás, né, das obras hospitalares, né, Nato? A gente está todos os dias, né, fazendo ampliações, fazendo melhorias, e a gente sabe que isso exige algumas complexidades, mas se você for falar assim, do ponto de vista filosófico, eu estou absolutamente de acordo com o Alexandre. Acho que isso vai ser um marcador, deveria ser, né, um divisor de águas da saúde do Brasil.
né, da saúde mundial. Acho que muitas pessoas se surpreenderam com uma crise como essa. Ninguém estava... Você pega países iguais aos Estados Unidos e a gente teve problema, e problemas ocorreram lá também, onde você tem o maior financiamento mundial, né, individual para a saúde. Então, acho que isso é importante. Agora, eu também não posso aqui, estando do lado olhando um lado específico desse problema, né, criticar o gestor diretamente por aquela obra ou por determinada obra. Eu acho que eu, como médico, ficaria mais incomodado de saber que o paciente não teve acesso a uma unidade de terapia intensiva naquele momento do que a questão de onde é que foi construído mais filosoficamente e do ponto de vista conceitual e do que eu acredito. Nós vamos ter que pegar isso tudo daqui a pouco e fazer com que essas instituições duas que ela citou, e poderia citar a Santa Casa de São Paulo ou todas as outras santas casas que a gente conhece que têm dificuldades absurdas, e essas dificuldades vêm ao longo dos anos, né? Então, que o setor, que o governo e que o setor privado olhem isso com outros olhos a partir de agora. Perfeito. Natel quer comentar? Tem também uma outra pergunta aqui engatilhada, mas se você quiser comentar essa... Engatilha aí, vamos tentar responder as duas, vamos lá. Então, vamos lá. A pergunta do professor Renato Janine Ribeiro, filósofo, ex-ministro da Educação, grande educador, né? Ele pergunta, ele faz 3 perguntas em uma. Ele pergunta quais os principais cuidados do gestor numa época de pandemia. Que responsabilidade tem o médico, o paciente e os familiares do paciente? E, por último, como sensibilizar a sociedade que não está cumprindo o isolamento social na medida necessária? Vamos lá. Eu acho que, do ponto de vista do gestor, eu posso responder pela gestão da Oncoclínica. A nossa responsabilidade sempre foi de dar a condição total e necessária, primeiro, para que os nossos médicos e profissionais pudessem atender os nossos pacientes. Então, essa é a primeira condição. A segunda é dar a condição para que o nosso paciente pudesse ser atendido. Então, a gente sempre pensou nesse binômio paciente-médico e equipe assistencial. Então, o gestor de saúde tem que estar com essa visão e essa preocupação a tempo integral. Numa pandemia, isso é multiplicado por quantas vezes você quiser, né? Você não pode se desgrudar dessa preocupação o tempo inteiro. A responsabilidade desse sucesso é de todos. Então, a hora que você pergunta do médico, do paciente e de sua família, todos têm uma responsabilidade nesse cuidado, né? Do nosso lado, é muito importante você estar informando e trazendo essa informação, esclarecendo a população, o seu paciente, o seu funcionário. Então, a comunicação é chave em qualquer processo de gestão. E essa preocupação a gente tem. Com relação a isolamento, eu sou um pouco suspeito para falar, eu não sei, aí eu vou deixar o Bruno como médico colocar o ponto de vista dele, mas eu acho que o isolamento por si só, eu não sei se ele tem um efeito tão grande, porque o que você vê? As condições de saneamento básico que nós temos num país como o nosso, que são precárias para grande parte da população, e você fala em isolamento e colocando elas em lugares isolados, onde você não tem nenhuma condição básica, você não está isolando, você está colocando ela no problema. Então, esse isolamento, como ele está sendo feito, eu tenho críticas a ele, eu não sei o quão efetivo ele é, né? Você pega uma cidade como São Paulo, que tem um isolamento aí, presente, e é a cidade que mais casos tem, talvez tivesse até mais casos antes, só que a gente está preocupado porque não tem leito hospitalar, que é o que o Bruno colocou. Não temos, talvez, leito hospitalar para todo mundo se acontecesse um problema das pessoas isoladas. Será? Nós não temos, porque é agora que vai resolver, o problema tinha que ter sido lá atrás, a gente ter tido investido antes, né? E você colocando as pessoas em lugares inadequados de isolamento, você não está criando também um problema, né? Você põe pessoas que vivem aí, 20, 30 pessoas em 2 cômodos, isso é isolamento? Né? Então eu tenho um pouco de crítica com relação a esse processo, não sou nenhum expert, né? Acho que ninguém é, porque, de novo, nós estamos todo mundo aprendendo, mas
Professor Renato, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer, de afirmar que o isolamento per si, num país como o nosso, é a resposta para tudo. Eu só vou deixar um pouquinho da posição do Bruno como médico, porque assim aqui é uma percepção de cidadão. Doutor Bruno. Pode ir? Então, Natel, eu acho que assim, você colocou um ponto importante, porque é diferente, nós vivemos diversas situações muito diversas quando a gente fala de isolamento. Então, certamente o distanciamento social é fundamental aqui. Certamente uma nova etiqueta de higiene é fundamental. Isso é coisas que eu costumo dizer muito, que, por exemplo, no nosso caso, o paciente oncológico ele é muito bem educado para viver uma situação igual a essa. A gente já orienta, lave as mãos, não chega em casa sem lavar as mãos, não leia jornal, não leia revistas, não manipule dinheiro antes de sentar à mesa, não é verdade? Não divida utensílios domésticos, quando é possível, mas é assim que deveria ser feito. Então, acho que isso ajuda muito. Então, o distanciamento social ele vai ser fundamental. Eu acho que essas medidas todas que a gente tem tomado são importantes, mas o paciente chega e nos pergunta, tudo bem, doutor, se eu tenho um pré-fluxo aqui, né, se eu me liga, pergunta se eu estou com sintomas, eu não estou com sintomas, se eu autorizo eu vir na clínica, aqui se eu mede minha temperatura antes de eu subir, faz uma nova entrevista antes que eu vá subir, que eu suba para a clínica, para a unidade onde estão os pacientes em tratamento oncológico e que não... E o que eu faço da minha casa até aqui quando eu estou transportando? Porque eu venho de ônibus. Então, a gente chegou a ver absurdos que, vamos diminuir o transporte público, quando a gente deveria aumentar o transporte público, colocar menos pessoas, não é verdade? Então, não é isolamento, é distanciamento de novo. Quanto mais gente, mais oferta eu tiver, menos pessoas eu vou ter dentro daqueles lugares. Nós hoje, né, temos cidades usando máscaras obrigatórias. Nós temos recomendado a utilização de máscaras há um mês. Acho que isso é importante numa infecção que pega por gotículas de saliva. Pode ser que daqui uma semana, José, a gente seja desmentido nesse momento, porque, de novo, é tudo muito novo, nós estamos aprendendo, mas parece que isso é importante. Então, o que nós estamos provendo? Temos que prover as máscaras para os nossos funcionários e para os nossos pacientes, para eles saírem de casa e irem para o tratamento, e idem para eles irem para suas diversas atividades. Existem profissões ou atividades que não podem parar, mas essas pessoas estão na rua. Se elas não tomarem todos os cuidados delas, elas vão chegar em casa e vão contaminar, ou podem eventualmente contaminar, pessoas que estavam num pseudo-isolamento. Então, a gente tem que ter muita crítica nisso, ver as realidades, o que o Natel falou, comunidades, né? Isso é uma realidade no Brasil, né? Pessoas que vivem muito próximas ali dentro da... Você vai falar de álcool gel, é complexo demais. Então, a gente está aqui como médico orientando sobre as necessidades, né, de tentar o contato próximo, tentar evitar as aglomerações, manter uma distância mínima das pessoas nesse momento, né? Lavar as mãos, eu vou falar lavar as mãos 10 vezes, máscaras, eu acho que a gente teve aí uma coisa impressionante. Cada dia que eu atendo 40 pacientes num dia no consultório, né, com minha equipe. Então, o que a gente vê ali? Cada um chegando com a sua máscara nova, eu mesmo fiz para minha tia, minha avó fez. Então, quer dizer, a gente acaba achando nossos caminhos para isso. Eu acho que isso é tão importante quanto, talvez, isolamento. Eu não estou aqui pregando nem contra nem a favor, eu estou falando que é fundamental esse distanciamento. Ele tem sido fundamental. Posso ser desmentido daqui 2, 3, 4 semanas, mas hoje eu acho que a gente tem que ter um foco muito grande nisso. E acho que, né, a gente cuidando da gente, a gente acaba cuidando de todo mundo. Então, ter isso na cabeça, que isso entre assim, quase que automático, essas medidas. Né? Chegou em casa, lava a mão. Ponto. Troca de roupa, faça a higiene dos alimentos, né? Lave os alimentos. Quem faz isso, José? Quem faz isso normalmente? Né? Isso vai evitar o coronavírus, vai evitar diarreia, vai evitar outras viroses, vai evitar outros problemas tão importantes quanto também, você entendeu? Isso mesmo. Inclusive, isso responde também a uma pergunta do professor Renato, que é qual a responsabilidade do médico, do paciente e dos familiares. Acho que um pouco
isso que o senhor está citando faz sentido, né, nesse aspecto. Faz muito sentido, né? E, de novo, a gente tem um cuidado um pouco maior hoje, que tem um viés muito forte, é porque o paciente oncológico ele pode estar imunossuprimido. E se ele estiver imunossuprimido, ele pode vir a desenvolver uma forma mais grave da infecção por coronavírus, né? Então, a gente tende a ter um cuidado maior. Como eu te disse, né, acho que os pacientes oncológicos já são muito bem educados. Eu acho que eles estão vivendo isso de uma maneira menos intensa. Não é novidade o que a gente está fazendo. A novidade é que a gente está sendo muito enfático e a gente está sendo muito enfático também com todo o círculo em volta desse paciente. Familiares, amigos, para que eles também sejam mais zelosos. E na hora que você faz isso, você acaba ajudando a comunidade, a população como um todo, não é verdade? Sem dúvida. Surgiu uma pergunta aqui que eu queria passar a primeira palavra para o Márcio, que tem a ver com uma conversa prévia que a gente teve em relação aos efeitos da crise econômica. É uma pergunta do Roy James. Ele pergunta o seguinte, quais os impactos esperados da crise econômica pós-pandemia nos hospitais e clínicas particulares versus públicos? Como, por exemplo, a redução ao acesso aos planos de saúde. Você comentou sobre isso na nossa conversa, não é, Márcio? Se você puder explicar um pouco como que isso deve estar previsto no cenário. Claro, acho que essa sim é uma possibilidade. Acho que, em primeiro lugar, acho que vale colocar também que a economia já vinha, assim, não tinha terminado de sair de uma recessão anterior, né? Então, a gente ainda estava numa situação ainda de fragilidade e aí veio essa outra crise. O setor de saúde, o setor privado, ele é muito dependente, né, da questão do emprego formal, né? Como eu havia dito, a maior parte dos planos de saúde são financiados pelas grandes empresas que bancam esse benefício para os funcionários. Nesse cenário que a gente está vendo aí de aumento do desemprego, isso tende a reduzir o número de planos de saúde, né? O número de planos de saúde, ele teve lá uma queda importante a partir de 2014, estabilizou ali por volta do ano de 2017, e desde então o setor não conseguiu recuperar os níveis anteriores, né? Mesmo com alguma melhora que teve, né, de geração de empregos formais, isso acabou não acontecendo um pouco pela qualidade dos empregos que foram gerados aí recentemente, que reforça um pouco essa questão da qualidade, da fragilidade da economia. Então, passado essa pandemia, e nesse cenário ainda de uma recuperação lenta, com empregos perdidos, a gente deve ter, sim, né, um número de participantes, de pessoas com acesso menor. O setor já vinha com uma dificuldade, né, de retomar o crescimento, agora, então, essa recuperação vai ser adiada, né? Eu acho que um ponto ali que também explica essa dificuldade do acesso é a questão um pouco da inflação médica, né, nos últimos anos, que dificultou, né, mais pessoas, empresas menores, a darem acesso a esse benefício, né? Então, acho que o setor privado tende a haver, né, um volume menor, e isso pode gerar também, por outro lado, né, um movimento das empresas por, né, integração, diversificação de negócios, buscas de sinergia para compensar um pouco esse efeito de uma demanda de mercado menor. Perfeito. Natel, você quer comentar essa pergunta também? Bom, o que o Márcio colocou é fato, né? Quase 94% do setor de saúde suplementar é financiado pelas empresas, né? São planos de saúde, seguros de saúde empresariais.
e, eventualmente, isso pode gerar uma queda de assistencial. Isso por um lado, né? Por outro lado, assim, o mercado vai ter que entender este fato. O que você tem hoje na saúde que pode compensar, você, infelizmente, ainda tem muito desperdício na saúde por uma série de fatores, né? Então, a busca de eficiência, de melhores protocolos, de atendimentos de foco. Você pega aí, você tem de inovações que às vezes não são tão inovações, né? A inovação ela vem não necessariamente para ter um desfecho melhor, mas ela vem só por inovar. Então, o setor ele vai ter que ser bastante mais eficiente no seu tratar, né? De todas as formas, né? E uma preocupação, o Márcio falou de inflação médica. Você pega os Estados Unidos, você tem lá, eu não sei, não me lembro números atualizados, mas o desperdício no setor americano, que hoje 18% do PIB é de saúde, é enorme. Então, apesar de eles investirem, veja, nós investimos 8, 9% do PIB, né? Num PIB brasileiro, né? Eles investem 18% no PIB americano. E tiveram problemas gravíssimos agora com a pandemia, porque tem muito desperdício, tem muito... né? Então, o que o Bruno falou da informação, da boa informação, dos protocolos bem paramentados, de estruturas organizadas, como, por exemplo, é a nossa. A gente tem no Grupo Oncoclínica, só para citar um exemplo, como é que isso facilita o processo, né? Nós temos os médicos buscando protocolos de atendimento para que você tenha uma uniformidade do atendimento, no melhor atendimento para os nossos pacientes ao longo das quase 70 clínicas que nós temos. Não adianta, você tem lançamentos de tecnologias constantemente e a combinação dessas tecnologias faz com que, se você não tem uma organização, as pessoas na ponta não conseguem tomar eventualmente a melhor decisão. Então precisa ter uma organização e ajudar o médico, ajudar o enfermeiro, ajudar o farmacêutico num processo organizado para que não haja desperdício. Então o desperdício e este processo de uma economia mais travada, as empresas vão buscar eficiência, né? Eu sempre sou um otimista, né? Eu acho que eventualmente você com certeza você terá perda de empregos, mas eu acho que menos do que a gente espera. Portanto, eu sou um otimista e eu acho que as sinergias que o setor de saúde precisa ter, elas vão vir para arrefecer os impactos que o setor teria. Já é um setor, como o Márcio colocou no passado, é mais resiliente, e eu acho que com esses ganhos de sinergia, ele vai se tornar um setor mais resiliente, ainda porque, de novo, a saúde é um bem necessário para todos nós. Então, não dá para abrir mão de todo mundo ter uma saúde ou acesso a uma saúde adequada. Perfeito. Doutor Bruno, sobre esse ponto, essa questão que está sendo colocada, eu queria, inclusive, acrescentar o ponto de uma matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, que indica que os planos de saúde optam por não manter os inadimplentes e ficar sem recursos extras que, enfim, já tinham sido oferecidos pela ANS, né? Então, apenas 9 dos 780 planos de saúde, que representam 324 mil pessoas no total de 47 milhões, assinaram esse termo de compromisso, de segurar por 3 meses, né? Os demais não acham que não há vai existir um desafio aí de fluxo de receita. Como é que o senhor vê essa situação toda aí? Como que isso impacta, né, o setor? Acho que o Márcio tocou num ponto importante, que é a inflação médica, que acaba, né, onerando as empresas, né? O plano de saúde é um benefício, mas hoje ele é um benefício caro, né? A gente tem, apesar de coparticipação, mas no final do ano a taxa de utilização acaba impactando nos preços do próximo ano para as empresas, isso é uma coisa importante. Então, eu costumo dizer muito que escolher é abdicar, né? Então, a gente tem recursos finitos na saúde pública e na saúde privada também, né? Esse é um problema geral.
né? E a gente vai ter que, não é tudo que é para todo mundo, mas a gente vai ter que conhecer bem e tomar decisões pautadas em dados, né? Em dados clínicos, em dados por aquilo, essa tecnologia ou esse determinado tipo de tratamento ou esta internação é importante para o meu paciente neste momento. Então, acho que, de novo, eu não sei se a pandemia vai conseguir resolver isso, mas certamente ela tem que trazer luz para esse tipo de discussão, né? Você imagina que em oncologia 30%, 40% dos tratamentos podem ser dados por tratamentos orais, drogas orais, e no Brasil, apesar da droga estar liberada na Anvisa, né, que é a agência que regula se a droga pode ou não ser utilizada, ainda se tem uma lista extra chamada rol da ANS, né, que é a agência reguladora, que permite, apesar da droga estar utilizada, ela não é de cobertura mínima pelos planos de saúde ou pelas unidades de atendimento do SUS, né? Então, pacientes que poderiam estar recebendo seu tratamento em casa com drogas orais, menos custos, menos infecção, muitas vezes mais efetivos que outros tratamentos, não acontece. Então, acho que tem vários pontos aqui que esse tipo de crise, né, da saúde começa a dar holofote para vários pontos e que, se a gente conseguir entender, né, que, como diz o Nathan, o núcleo de avaliação de tecnologia ele é fundamental nas entidades, nos serviços de saúde, seja privado, seja público, seja em quem está prestando ou quem está comprando o serviço, né? Nós vamos ter que cada vez mais ser atentos para isso e ter certeza que aquilo que a gente está disponibilizando é exatamente aquilo que o nosso paciente precisa naquele momento, porque os recursos são finitos. Então, nós vamos ter que conhecer mais para escolher melhor, para otimizar recursos. Porque, de novo, o plano de saúde cobre, mas ele tem que lembrar que no final do ano, quanto mais ele utilizar, mais caro fica, e no ano seguinte talvez ele não tenha aquele plano de saúde que a empresa dele não consegue manter, né? O sistema brasileiro, como o Márcio disse, ele está pautado num benefício oferecido pelas empresas às pessoas. Então, isso é importante. E o SUS, idem. O SUS é financiado pelo sistema, né, pelos nossos impostos, mas também, se a gente não utilizar de maneira adequada, não cabe em todo mundo. E se não houver maiores recursos para a saúde, a gente não sai desse problema, não é verdade? Perfeito. Deixa eu aproveitar e já lhe fazer uma pergunta aqui, que é da Karina Dorigo. Ela é diretora do programa Bem-Estar do Globo e produtora executiva do programa Combate ao Covid. A Karina, ela pergunta, assim, ela faz a seguinte colocação: uma questão importante é como organizar os fluxos nos serviços de saúde de modo a não impactar tanto quem precisa de atendimento para outras doenças. Alguns lugares têm feito isso de forma muito bacana, mas a gente sabe que, infelizmente, é a minoria. A outra questão que eu coloco é que devemos usar o exemplo dessa catástrofe que estamos vivendo para estruturar melhor o sistema de notificação no Brasil. Com tanta tecnologia disponível e sabendo que todo brasileiro tem celular, como pensar melhor o uso da tecnologia em benefício da saúde? Ela faz essa colocação. Como é que o senhor poderia comentar? Eu vou começar pela tecnologia em saúde. Eu concordo com ela que, de novo, gente, informação é crucial em tudo. Tudo que a gente mensura, a gente consegue tomar decisões mais sábias, não é verdade? Se você tiver informação e essas informações forem importantes e estiverem organizadas, vai permitir com que a gente tome decisões mais sábias. Então, eu acho que é fundamental, acho que a gente está aprendendo e vai aprender, né? A telemedicina é um ponto, mas a colaboração entre empresas, entre agências, entre empresas e governo vai ser importante para que a gente faça isso. Acho que nós temos aqui realmente uma oportunidade única, né, de que a gente tente eliminar a subnotificação no Brasil. Câncer é de notificação obrigatória e ainda assim é subnotificado. Então, isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar, e eu acho que aí sim a tecnologia, né, dados da vida real, grandes dados, big data,
né? Os grandes dados é que vão permitir que a gente tome as melhores decisões e fale o que é importante e o que não é importante para determinado grupo de pacientes. Obviamente que tem sempre uma coisa chamada individualização e equilíbrio no final do dia. Até o computador não vai substituir o estetoscópio, a nossa pastinha, eu tenho certeza disso. Eu acho que o computador vai nos ajudar, ele vai nos ajudar a dar diagnósticos melhores, mas ele não substitui nossas mãos, né? Nosso olhar, nossas palavras. Eu acho que isso é importante. Então, parte da missão do médico não é cuidar só daquela doença ou de determinado órgão, é cuidar de um todo. Então, eu ouvi empatia, saber se colocar no lugar do outro e saber onde é que estão os problemas. Eu acho que isso é uma das grandes virtudes de um bom médico, ele saber escutar e se colocar no lugar do seu paciente. Então, acho que isso não tem máquina que substitua. Então, esse é o primeiro aspecto. Né? A segunda pergunta dela, a primeira dela eu já esqueci, Gisele, eu falo demais. A primeira é uma questão, eu vou repetir aqui. Ela fala da organização dos fluxos nos serviços de saúde, ela faz essa colocação, né? Então, eu vou usar meu estudo, né? Perfeito. Eu vou citar o estudo da Inglaterra, que falou que você vai ter aí 70% menos de diagnóstico precoce em câncer, isso certamente vai ter impacto na vida, menos pessoas indo fazer seu tratamento, isso certamente pode impactar, né? Quando a gente planeja tratamentos oncológicos, sejam quimioterápicos, hormonoterápicos, imunoterápicos ou radioterápicos, a gente programa ciclos e a manutenção desses ciclos tem uma importância muito grande no sucesso terapêutico, né? Então, acho que isso também é importante. É uma coisa que a gente está vendo com muita frequência. Pessoas têm um número maior e significativo de pessoas morrendo em casa. Sabe por quê? Porque elas não estão indo para o hospital, elas não estão procurando assistência médica ou não estão tendo acesso à assistência médica em sintomas precoces. Você sabe que na cardiologia tem uma coisa importante que é um tempo porta-catéter. Né? Quanto mais curto esse tempo de porta-catéter num paciente que está infartando ou num paciente que está sofrendo uma doença vascular cerebral, que é mais frequente no Brasil do que câncer, esse tempo do primeiro atendimento, do atendimento crucial, ele vai limitar, ele vai dizer quem vai viver e quem vai viver com sequela. Então, você imagina que essas pessoas estão retardando 2 horas, fazem uma diferença enorme. Né? Então, acho que o ponto que ela está falando é importante, cabe a nós aqui que estamos na linha de saúde, né, na frente de saúde, criar fluxos, e eu tenho visto isso com muita frequência. Eu tenho visto muita informação, tenho lido muito, tenho procurado estar atento à boa mídia, né? A mídia é aquela que informa, que traz os bons profissionais para se informar, e aqui, de um modo geral, né, não é notícia que eu estou falando, não é notícia de Facebook, eu ouvi dizer isso, redes sociais, não é nada disso. Traz o que a gente está procurando fazer. É o que a gente está procurando fazer aqui hoje, né? Podemos estar errados hoje, porque, de novo, então, vamos aprender ainda, mas eu acho que cabe a nós criarmos fluxos e garantir que aqueles que estão com outros sintomas, sinais, e que de uma maneira normal estariam procurando o sistema de saúde, que tem que ir lá, vá no sistema de saúde. Os hospitais, as clínicas, de um modo geral, estão se preparando para criar fluxos seguros para essas pessoas. A gente fala por nós, mas a gente tem visto os hospitais parceiros e outros hospitais, de um modo geral, preparando paciente que tem sintomas de síndromes gripais ou sintomas que possam estar relacionados ao coronavírus, vão ter um fluxo completamente diferente dentro da instituição do que pacientes que não têm esse tipo de fluxo, esses sintomas. Então, acho que isso é importante, porque senão, daqui a pouco nós vamos... E aqui já não é achar, né? Os dados têm mostrado que tem acontecido. Índices de apendicite mais avançada, cirurgias mais complexas, gerando mais internação, mais custos. Por quê? Desinformação, muitas vezes, que não pode ir no hospital. Bem, no hospital você tem mais risco desde que você não esteja, né, dentro de fluxos alinhados. Então, acho que eu estou plenamente de acordo com ela também, de novo. Esses fluxos são importantes para que a gente garanta atendimento a pacientes com coronavírus, mas também com outras enfermidades. É fato. Perfeito. Márcio, sobre esse ponto de vista que o doutor Bruno comentou, sobre o aspecto do investimento em tecnologia no setor de saúde,
que consideração você poderia fazer sobre esse aspecto, talvez num pós-pandemia, nos aprendizados? Como que você percebe isso? Eu acho que essa crise tende a acelerar algumas mudanças, né, que já viriam, mas que agora na crise vão ser, né, dado um foco maior. Acho que a principal delas é a questão aí da tecnologia, e na parte de saúde, acho que a principal ferramenta que já vinha sendo trabalhada, utilizada e que agora, né, foi liberada temporariamente, mas eu acho que com isso vai gerar uma discussão maior, uma necessidade de aprofundamento maior dessa discussão, que é a questão da telemedicina, né? Então, acho que esse é um negócio que talvez veio para ficar. As pessoas, acho que os médicos, se dando conta de que faz muito sentido, você ganha uma agilidade, né, uma eficiência com o uso da tecnologia, sem necessariamente você trazer uma piora na qualidade do serviço, né? Hoje, por coincidência, até eu tive uma experiência, né, fiz uma consulta com um especialista aqui pelo celular, recebi o pedido do exame para fazer exames, né, por e-mail, poderia fazer aqui em casa, né, com coleta domiciliar, o pedido de medicamento também, podendo fazer o pedido, né, dos remédios pelo site da farmácia, recebendo aqui em casa. Então, acho que esse tipo de coisa veio para ficar, né, essa questão da tecnologia. E acho que tem outras coisas que o setor também já vinha trabalhando em relação a dados, né? Acho que o setor também carece um pouco de ter uma integração maior da cadeia. Acho que a cadeia hoje ela está muito, né, não sei se um pouco desorganizada, não muito integrada, e aí você perde um pouco das informações, o histórico do paciente, muitas coisas que evitariam, né, como o Natel já comentou anteriormente, né, desperdícios, né? Então, acho que essa questão do uso de dados com a tecnologia, ajudar na parte de prevenção, você já tentar identificar pacientes que possam vir a ter problemas. Eu acho que, como, né, na crise, você também tem um ganho relacionado à busca por repensar coisas, né, que hoje as empresas fazem de uma maneira melhor. E acho que isso vai trazer investimentos maiores, principalmente canalizados nessa questão aí da tecnologia. Perfeito, obrigada. Natel, temos aqui uma pergunta, vou passar para toda, uma rodada com essa pergunta, acho que é importante, aqui é do Tiago Dantas, editor assistente de política do jornal Estado de São Paulo. Ele pergunta qual é a responsabilidade da rede de hospitais privados no combate ao coronavírus. Enquanto leitos públicos estão quase todos ocupados, hospitais privados devem ceder espaço para esses doentes? Uma provocação aqui do Thiago Dantas. Legal. Antes de responder a minha opinião com isso, só queria fazer uma colocação sobre o da tecnologia. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia é importante, mas ela, sem informação e a tecnologia com uso indiscriminado, ela pode ter um efeito na inflação médica. Eu vou só citar um exemplo, não quero polemizar, mas para trazer a baila. No começo da nossa conversa aqui, a gente houve aquela discussão dos leitos hospitalares que não estavam efetivados ou foram fechados, né? E veja, então a gente tem esta situação no nosso país de leitos, né, atenção primária, leitos, enfim, tudo fechado. Por outro lado, a gente tem talvez uma das maiores concentrações de ressonância magnética por metro quadrado do mundo, que é na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Então, assim, é uma dicotomia muito grande no uso da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia ela veio para ajudar, mas ela não pode ser usada indiscriminadamente para aumentar os custos do setor
e não trazer um benefício de fato, esquecendo outras coisas tão necessárias como a gente está vendo agora, que são os leitos hospitalares, né, e que não estavam disponíveis. Então, eu sou totalmente favorável à tecnologia, mas com uso racional, sem o desperdício, né, e sem aquela empolgação, isso aqui vai... Não, com dados, com informação, você consegue usar a tecnologia de forma eficiente. Então, só para fazer esse comentário que eu acho que é importante. Com relação aos leitos hospitalares, dos hospitais privados, a gente tem que lembrar, e o Bruno colocou muito bem aqui, veja, há muitas doenças que não só o coronavírus, né? Então, e aí eu não estou no manejo de nenhum hospital privado para poder julgar, mas tem uma necessidade de você ter leitos disponíveis dentro de uma gestão hospitalar para atender os pacientes graves que virão de várias doenças. Então, a hora que você superlota o setor público por uma ineficiência de governos de não terem investido na saúde lá atrás e você querer contar 100% com o hospital privado para suprir essa deficiência, você tem que entender qual é a necessidade também desse hospital privado de ter parte dos seus leitos disponíveis para outras doenças tão graves quanto. Agora, dentro de uma conversa, que eu sei que o governo hoje, muitos hospitais privados estão fazendo essa conversa, uma conversa estruturada, de uma coisa pensada, por que não, né? Por que não fazer? Mas eu sou contra a imposição, eu acho que tem que ter a conversa, a estrutura, até porque o hospital privado possa se preparar, olha, eu tenho X, não assim, quantos você tem aí disponível? Não é assim, né? Tem toda uma organização de novo. Eu não posso só pensar no paciente da Covid, eu tenho que pensar nele sim, mas eu tenho outras doenças e outras coisas que vão acontecer, que podem acontecer, e que o hospital privado ele precisa ter leitos e estrutura para poder atender esse paciente que certamente virá. Eles têm o seu histórico e têm a sua necessidade. Então, mas dentro do modelo estruturado, de uma coisa pensada a quatro mãos, né, de setor público e privado, eu não vejo nenhum inconveniente em haver essa sessão combinada. Perfeito. Bom, eu vou passar a palavra para o doutor Bruno, também lembrando que a gente já está com o nosso tempo estourado, infelizmente a gente está com muitas perguntas aqui que a gente não vai conseguir dar conta de todas. Mas, doutor Bruno, gostaria que o senhor comentasse esse ponto e também fizesse, enfim, as suas considerações sobre os aprendizados que essa pandemia está, enfim, trazendo para todos. Que lições a pandemia vai deixar aí para todos, doutores de saúde? Gisele, como eu te disse, como eu falei um pouquinho antes, né, eu acho que o setor privado, ele, de um modo geral, ele está mais organizado hoje do que o setor público em relação à saúde. Eu acho que ele está organizado, eu acho que o setor privado, né, até por todas as suas cobranças, ele mensura custos, ele mensura taxas de efetividade, ele está mensurando mais do que o setor público, de um modo geral, vamos deixar claro, né? Não é nem todo privado, nem todo público que funciona assim. E eu tenho uma visão muito particular que os problemas da saúde pública do Brasil vão passar pelo setor privado, sim. Eu acho que isso é importante. De novo, eu acho que isso tem que ser combinado, né? Eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira estratégica e tática para que não falte nada. E não acho que é o problema do coronavírus, não. Todos os problemas, de um modo geral, eu acho que no Brasil nós temos um setor privado muito bem organizado de um modo geral. Eu acho que ele tem que fazer parte da solução do problema da saúde pública também. Essa é uma visão muito pessoal minha, né, como médico e também como, né, presidente do Conselho do Grupo Oncoclínicas. Eu acho que a gente tem vivido tempos de muito aprendizado, eu acho que aqui a palavra, né, tem 2, 3 palavras que a gente podia resumir tudo que a gente tem vivido. Muito equilíbrio, eu acho que o equilíbrio vai ser fundamental, né? A individualização não é que o que serve para um vai servir para os outros, né? E a gente falou aqui de vários assuntos, como, por exemplo, de isolamento social e distanciamento social, tem que tomar cuidado com isso, pensar como é que a gente faz isso para que não exponha as pessoas, mas que também não colapse tudo. E por último,
eu acho que a mais importante de todas, e de novo, eu não sou contra a tecnologia, sou super a favor, mas eu acho que ninguém substitui as pessoas, ninguém substitui o médico, ninguém vai substituir as relações interpessoais, eu acho que isso faz parte do mundo em si, né? Como eu acredito que o mundo deva ser, né? Então, isso eu acho que colaboração é crucial, vai ser crucial, e acho que a tecnologia ainda vai permitir que essa colaboração seja cada vez mais intensa. Tenho certeza que isso vai passar. De novo, eu sou um otimista, né? Eu acho que ser médico tem que ser otimista, ser oncologista mais otimista ainda, e deve ser mesmo, porque a gente hoje tem armas e capacidade de salvar muitas pessoas. Está aqui nossa preocupação em falar com que os pacientes não deixem de procurar seus médicos, oriente com seu médico, ele é a pessoa que mais sabe o que você precisa ou não precisa nesse determinado momento. Suas respostas não estão nas redes sociais, né? Estão nessas relações, né? Aquela pessoa que te conhece e sabe o que você está precisando nesse momento. Acho que a gente vai passar por isso, talvez de uma maneira um pouco mais demorada do que a gente gostaria, e acho que a gente aqui tem uma possibilidade de sair melhor disso, sair com um olhar mais crítico, né? Esses holofotes nos problemas pontuais, aí, eles vão ser importantes para que a gente não esqueça, não nos deixe de lado, traga para a discussão e que isso, no fim, né, reflita numa melhora de viver em conjunto todo mundo. Então, de novo, mais uma vez, obrigado por você estar aqui moderando mais uma live. Eu acho que eu estou na quinta ou na sexta, né, participando com você, cada vez mais interessante. Eu acho que a gente tem aprendido muito com isso, aprendido com as perguntas, né? Então, tem sido muito bacana. Eu acho que a gente deve continuar fazendo, tentar trazer informação de qualidade para todos, né? Então, essa é a minha mensagem final. Muito obrigado a você, obrigado ao Márcio, ao Natel, por estar aqui com a gente, Natel, por você estar liderando aí o grupo, né? Aqui eu falo em nome dos conselheiros e dos sócios. Obrigado por você estar liderando o grupo e colocando aí o time todo motivado, cuidando do time, cuidando dos nossos pacientes juntos. Eu acho que isso é muito importante, viu? Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Márcio, por favor, faça as suas considerações finais, os aprendizados, as lições, enfim, o que você poderia nos acrescentar? Não, acho que eu finalizaria dizendo que em momentos como esse de crise, acho que são oportunidades, né, para as pessoas, para as empresas repensarem algumas coisas, é uma oportunidade de você melhorar, né, processos. Acho que tem oportunidades, né, de você fazer as coisas de uma forma realmente mais eficiente, né? E que essa crise ela é passageira. A gente só não sabe exatamente o momento que isso vai passar, mas com certeza a gente vai ver o fim disso, e até lá acho que bastante prudência, mas acho que seria isso. Obrigada. Natel, por favor, suas considerações finais, aí os aprendizados, as lições, o ponto aí da questão do setor público, setor privado, enfim, como que você vê, como você encerraria aí nossa live? Legal. Bom, de novo, eu vou só reforçar o que a gente já falou. A pandemia só traz um pouco mais de oportunidade para a gente repensar o setor, a gente e efetivamente unir os recursos, né? E utilizar os recursos de forma mais integrada, mais assertiva. Enfim, eu concordo plenamente com o que o Bruno falou. Isso vai fazer com que é indispensável uma interação maior do setor privado com o setor público. O setor privado tem aí uma organização, na sua grande maioria, também não podemos generalizar, mas na sua grande maioria uma organização melhor, tem buscado uma governança mais estruturada, né? E por isso a obrigação do setor privado em
interagir com o setor público e ajudar onde for possível, né? A informação é fundamental nesse processo. Sem informação, haverá muito desperdício e falta de foco. E o que a gente não conta agora, né? A gente não pode ter este luxo, né, de desperdiçar e não focarmos. Concordo com também, por mais tecnologia que a gente venha a ter na saúde, as pessoas assistenciais são fundamentais. Então, as equipes multiprofissionais, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os técnicos, são fundamentais no processo assistencial. E eu queria agradecer, o Bruno falou da liderança, mas de forma alguma não existe existe uma governança e uma estrutura muito bem deitada dentro do grupo, o que facilita muito todo esse processo. A gente tem hoje mais de 3.000 profissionais, 2.000 profissionais, mais 2.000 e poucos profissionais, mais 800 e poucos médicos, nós temos mais de 3.000 pessoas, muito integradas e todas muito focadas na assistência do paciente, né, em poder entregar a melhor medicina disponível. Então, isso faz com que não haja uma liderança única, uma liderança de um time todo integrado, o que facilita muito o trabalho, ainda mais com o suporte que a gente tem, né? E aqui é um fato, e eu tenho que colocar isso porque eu faço parte de uma associação de governança corporativa, e a nossa governança, com o apoio do nosso conselho, facilita muito este processo. Então, sem governança, eu queria aqui deixar um recado para as empresas no geral. A governança é imperativa para uma companhia funcionar de forma efetiva, ainda mais numa pandemia. Então, eu queria agradecer o nosso conselho, eu queria agradecer os nossos médicos, todos os nossos colaboradores, a nossa equipe, queria agradecer os nossos parceiros, né, de mercado, sejam todos eles aí que nos ajudam, os hospitais, os planos de saúde, enfim, e os outros parceiros, os fornecedores, a indústria, os parceiros financeiros aqui, representados pelo Santander e o Márcio, né? E você, Gisele, que tem contribuído enormemente com a condução, né, desses lives que nós estamos trazendo. O objetivo do live é a gente trazer informação, né? E organizar esse processo e dar uma informação contributiva para muita gente do setor. A gente decidiu fazer esses lives e a sua organização impecável, o que possibilita a gente efetivamente trazer lives efetivos e informativos, e espero ter contribuído para isso aqui. Muito obrigado a todos vocês, Bruno, Márcio e Gisele. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigada. Olha, vamos encerrar aqui. Deixa eu só agradecer a nossa audiência, agradecer as perguntas aqui que não pudemos fazer, mas faremos na próxima live da semana que vem, ao Lucas Lima, Lucas Albrecht de Almeida, Silvana, Ronaldo Aze, Sandro Martins. Essas perguntas serão respondidas. Eu agradeço. Aproveito para informar, enfim, os canais oficiais do Grupo Oncoclínicas estão disponíveis com conteúdos atualizados e apurados sobre a Covid-19. Fique com a gente, teremos uma próxima rodada de lives na semana que vem. Muito obrigada, boa noite.